Meus pais se perderam nas drogas. Foram consumidos por um vício que não perdoa ninguém. E acabaram mortos por causa disso. Depois que eles se foram, eu só queria um lugar seguro. Me colocaram na casa do meu tio. Mas foi aí que começou o pior capítulo da minha vida. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de onde você está me ouvindo. Isso ajuda muito para que outras pessoas conheçam histórias reais como a minha. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Sempre foi eu e meus 2 irmãos mais novos. A gente morava com nossos pais, mas era como se vivesse sozinho. Eles eram usuários de droga, viviam fora de casa, e quando apareciam, era briga, era grito, era desespero. Eu lembro de passar fome, de dormir com medo, de ver meus irmãos chorando e não ter como consolar. Era um caos que ninguém via. Minha mãe saía e deixava a gente trancado dentro de casa. Quando voltava, vinha com cheiro estranho, olho vermelho, e ignorava a gente. Meu pai, pior ainda, ele mal olhava na nossa cara. A gente cresceu aprendendo a esconder a dor e a se proteger do mundo. Só que um dia, eles não voltaram mais. Foi um vizinho que bateu no portão dizendo que tinham matado os 2. Disseram que foi por causa de uma dívida de droga. E foi assim que nossa vida virou pó de vez. Sozinhos, assustados, e sem entender o que viria depois. Foi então que apareceu o meu tio. Ele disse que ia cuidar da gente. Mas eu nunca imaginei que o verdadeiro inferno ainda estava para começar. No começo, meu tio parecia prestativo. Dizia para a vizinhança que ia cuidar da gente, que ia dar uma vida melhor. Só que bastou a porta da casa fechar, e a máscara dele caiu. Ele gritava por tudo, nos chamava de peso morto. Se a comida acabava, era culpa nossa. Se ele bebia demais, era porque a gente dava trabalho. E assim começou o novo capítulo da nossa dor. A primeira surra veio porque meu irmãozinho de 6 anos pediu pão. Ele não pediu com desrespeito. Só tinha fome. Meu tio levantou da cadeira e bateu com o cinto até meu irmão mijar na calça. Eu fiquei paralisada. Tentei segurar o choro, mas não consegui. E foi aí que ele olhou para mim pela primeira vez, de um jeito que me fez congelar por dentro. As noites começaram a ficar longas. Ele vinha até o colchão onde eu dormia com meus irmãos e ficava ali, parado. Ouvia minha respiração. Um dia, ele me puxou pelo braço. Disse que eu era bonitinha demais para não servir para nada. Eu tentei gritar, mas minha garganta travou. Eu tinha só 10 anos. E a minha irmãzinha, de 3, dormia do meu lado, completamente indefesa. Depois disso, eu não era mais uma criança. Eu era uma sombra, um peso que ele carregava para extravasar sua raiva e perversão. E ninguém fazia nada. Nem a mulher dele, minha tia, que fingia que não via. Mas algo começou a mudar, ela começou a desconfiar. E o que ela fez quando descobriu foi ainda pior que o silêncio. Minha tia começou a olhar diferente para mim. Ela chegava em casa com o rosto fechado, perguntava se estava tudo certo e se eu tinha feito as tarefas. Mas não era preocupação. Era medo do que eu poderia contar. Um dia, ela me chamou na cozinha, me olhou nos olhos e perguntou: "Foi ele que fez alguma coisa com você?" Eu gelei. A esperança quase saiu pelos meus olhos. Eu balancei a cabeça em silêncio. Não consegui falar. Era como se uma pedra tivesse entalada na minha garganta. Eu só queria que alguém me abraçasse e dissesse que ia me tirar dali. Mas o que ela fez foi o contrário. Ela disse que se eu abrisse a boca, a polícia ia levar ele preso. Eu e meus irmãos iriam parar em um abrigo. Foi então que ela olhou nos meus olhos e perguntou, com frieza: "Você quer ir para um lugar pior do que aqui?" Naquele momento, o medo me calou. Depois desse dia, eu passei a fazer tudo sozinha. Fazia comida, dava banho nos meus irmãos, limpava a casa toda. Enquanto ela e meu tio saíam para beber, para dançar, para viver a vida deles. Eu cuidava de tudo com 10 anos. E à noite, ainda tinha que lidar com ele entrando no quarto com cheiro de cachaça, com aquele olhar nojento. Meus irmãos apanhavam por qualquer motivo. Um dia, meu irmão mais novo derrubou um copo de vidro no chão. Foi o suficiente para levar uma surra com cabo de vassoura. Ficaram marcas roxas no corpo dele.
Eu só esperava o momento certo. O momento de contar tudo para alguém, mas para quem? Ele trazia os amigos dele para dentro de casa. Homens, barulhentos, fedendo a cerveja e cigarro. Se reuniam na sala, colocavam música alta, jogavam dominó, gritavam, riam alto e depois começavam a discutir por bobagem. Era tapa na mesa, copo quebrado, palavrão para todo lado. E nós três, trancados no quarto, encolhidos debaixo do lençol, com o coração na boca. As brigas entre eles viravam gritaria entre o tio e a tia. Ela gritava que não queria mais aquilo dentro de casa, e ele mandava ela calar a boca. Às vezes, ela batia a porta e sumia a noite inteira. E eu ficava ali, com duas crianças chorando morrendo de medo, tentando parecer forte, tentando fingir que aquilo tudo ia passar. Mas não passava. Só piorava. Na escola, eu não tinha muitos amigos. Mas tinha uma amiga. Eu confiava nela. E, aos poucos, comecei a contar o que acontecia em casa. Primeiro, disse que meu tio era bravo. Depois, que batia. Depois, que entrava no meu quarto. E ela ouvia tudo, com olhos assustados, mas sem me julgar. Um dia, ela me disse: "Você precisa contar para a professora. Ela pode ajudar vocês." Eu tremi por dentro. Disse que não podia, que ia dar tudo errado. Mas ela insistia. Toda vez que algo ruim acontecia e eu contava para ela, ela dizia: "Conta para ela. A professora é boa. Ela vai te proteger." E aquela ideia começou a crescer dentro de mim. E um dia, depois de mais uma noite horrível em casa, cheguei na escola destruída. Olhei para a professora. Ela olhou de volta. E aí, eu fui. Sentei na mesa dela, com a voz tremendo, e disse: "Eu preciso te contar uma coisa, mas você promete que não vai deixar ele machucar meus irmãos." O silêncio dela foi a resposta mais segura que eu já tive na vida. A professora me ouviu em silêncio. Eu tremia da cabeça aos pés enquanto contava. Não consegui dizer tudo, mas falei o suficiente para ela entender. Ela não fez escândalo, não levantou da cadeira, não me interrompeu. Só segurou minha mão, com firmeza, e disse: "Você não está sozinha. A gente vai dar um jeito nisso." Foi a primeira vez que ouvi isso de um adulto, e a primeira vez que me deu medo de verdade. Ela disse que ia me ajudar e que a gente não merecia nada daquilo. Mas ela sabia que não podia agir de qualquer jeito. Então, ela procurou o conselho tutelar da cidade, contou com detalhes o que eu havia falado. O conselheiro pediu que ela fizesse uma denúncia formal e escrita, o que ela fez no mesmo dia. Contou tudo o que sabia sobre nosso comportamento, sobre os sinais que notava e o que eu tinha confidenciado a ela. No dia seguinte, 2 conselheiros foram até a escola, discretamente, para nos ouvir. Me chamaram em uma sala reservada, junto com a diretora, e conversaram comigo com muito cuidado. O conselho tutelar formalizou o relatório para o Ministério Público. A promotora de plantão leu tudo e abriu um processo urgente na vara da infância. O juiz determinou que a delegacia da mulher iniciasse a investigação criminal. Foram até a casa da minha tia no dia seguinte. Ela se fingiu de surpresa, disse que não sabia de nada. Mas os relatos e marcas já falavam por nós. A polícia encontrou objetos com manchas suspeitas e o depoimento da professora foi decisivo. Meu tio tentou negar tudo, mas acabou preso em flagrante por estupro de vulnerável e maus tratos. As crianças sozinhas em casa, a falta de comida, os hematomas, os relatos da escola, tudo isso virou prova. Minha tia não foi presa, mas perdeu a guarda e ficou proibida de se aproximar. A justiça entendeu que ela sabia, e se calou. No mesmo dia, recebemos a ordem da vara da infância e fomos levados para uma instituição de acolhimento temporária. A professora foi junto até o portão. Ela segurou minha mão e prometeu: "Eu não vou abandonar vocês." Mas ali, no banco da van, com meus irmãos ao meu lado, eu só conseguia pensar no que nos esperava agora. Enquanto tudo isso acontecia, a professora não parou de lutar. Foi ao fórum com documentos, testemunhas e o coração na mão. Pediu a guarda provisória dos 3. Disse que já nos conhecia, que tinha afeto e estrutura. A justiça aceitou avaliar. Uma assistente social visitou a casa dela,
conversou com vizinhos, avaliou cada cômodo. Era tudo simples, mas cheio de amor. E ali surgiu uma esperança nova. Mas a decisão final ainda não tinha sido dada. A gente ficou semanas no abrigo. Os dias eram lentos, cheios de silêncio. As cuidadoras faziam o possível, mas não era igual. Era um lugar de passagem. Mas sabe o que fazia tudo ficar menos pesado? Era quando ela aparecia. A professora vinha nos visitar todo final de semana. Chegava com pão de queijo, fruta cortada, um caderno de desenho e um abraço que parecia mãe. Era como se o mundo ficasse leve por uns minutos. Ela sentava no chão com a gente, perguntava da nossa rotina, fazia tarefas junto com meu irmão e arrumava o cabelo da minha irmãzinha com carinho. E sempre que a gente perguntava se ia sair dali, ela dizia: "Tô fazendo de tudo. Já entrei com o pedido. Eu não vou descansar até vocês virem comigo." O jeito como ela falava fazia a gente acreditar. A assistente social da vara da infância foi 2 vezes na casa dela. Confirmou que ela tinha condições de cuidar da gente. Mesmo sendo solteira e professora, ela tinha estrutura emocional, estabilidade, acima de tudo, vínculo afetivo. Vizinhos deram depoimentos, colegas da escola assinaram cartas. E até os funcionários do abrigo. A professora já tinha seus 45 anos. Ela morava sozinha, nunca se casou e não tinha filhos. Talvez por isso ela tivesse tanto carinho por crianças. E quando conheceu a gente, preencheu um vazio que nem ela sabia que tinha. O processo de guarda avançou. O juiz marcou uma audiência. A gente não podia ir, mas passou o dia esperando alguma notícia. Quando o carro da assistente social parou no portão e ela desceu com um sorriso no rosto, eu já sabia. Mas nem consegui correr. Meu corpo travou de emoção. E ela disse: "Arruma suas coisinhas. Meus amores, vocês vão para casa comigo." A casa dela era simples, mas ela nos tratava bem e com carinho, e uma rede azul na varanda que virou o nosso lugar preferido. No começo, a gente estranhava até o silêncio. Dormíamos assustados, como se o passado fosse invadir tudo de novo. Mas, aos poucos, começamos a respirar de verdade. Ela nos levou ao psicólogo, organizou tudo com cuidado. Mesmo com salário apertado, nunca deixou faltar nada. Trabalhava durante o dia, corrigia provas à noite e ainda achava tempo para contar histórias antes de dormir. Era firme, exigente, mas cheia de carinho. Não queria que fossemos vítimas eternas. Queria que a gente virasse gente de verdade, com dignidade e futuro. O processo de guarda definitiva demorou quase 2 anos. Audiências, visitas técnicas, psicólogos da justiça, tudo foi feito com rigor. Mas a cada etapa, ela se manteve ali, firme, com documentos, fé e braços abertos. E quando saiu a decisão final, ela chorou mais que a gente. A partir daquele dia, ela deixou de ser a professora e virou o que já era há muito tempo, nossa mãe. Hoje somos adultos. Meu irmão mais novo virou técnico em informática. O outro fez faculdade de educação física. E eu me formei em serviço social. Trabalho com crianças acolhidas. E toda vez que olho para uma menina quieta num canto da sala, lembro de mim. Lembro de tudo. E penso, se aquela mulher não tivesse cruzado o nosso caminho, a gente talvez nem estivesse mais aqui. Mas ela cruzou. E por isso, a nossa história ainda está só começando. Até hoje, ela cuida da gente como cuidava quando éramos pequenos. E a verdade é que, mesmo adultos, ainda somos os filhos dela. Essa história é real. E se você conhece alguém passando por algo parecido, não se cale. Denuncie. Você pode ser a ponte entre a dor e a salvação de alguém. Obrigada por assistir até aqui. Deixa o like e compartilha esse vídeo, e se inscreve no canal. E nunca se esqueça, o amor de verdade, ele salva, mesmo sem laço de sangue.